Bom, pessoal, vamos continuar então nossas demonstrações, agora com a introdução ao software Cura. Mas se vocês observarem, eu ainda estou no Software Fusion 360, no ambiente de design. Por que eu estou neste software? Porque a partir daqui eu quero gerar então o arquivo STL para a impressora 3D. Então eu clico com o direito aqui, ó, botão direito do mouse, Save as STL. O software abre uma caixa diálogo onde eu consigo verificar a minha rede, né? Minha malha, Preview Mesh, quantidade de triângulos e aqui a qualidade da malha. Ó. Se eu quero uma qualidade baixa, vou ter 404 triângulos, né? Que vão representar então o meu modelo, né? Posso ter uma qualidade alta, onde eu terei 1020 triângulos, o que afeta principalmente nas regiões, né, com curvas, né, como nós vimos na aula teórica, a triangularização, né, do modelo 3D. Eu posso também ter uma customização aqui, ó, em tempo real eu consigo mudar aqui as minhas configurações de quantidade de triângulos na superfície, por exemplo, né, e verificar o resultado que vai ficar ali na peça. Ó. Consigo verificar. Geralmente aqui uma qualidade de média ou alta é suficiente. Bom, vou deixar aqui na qualidade média, né? E vou configurar aqui minha output para o software Cura. Então eu clico aqui em aplicação e vou lá na pastinha que está instalado no computador, né? Arquivo de programas, Ultimaker Cura e abro aqui, ó, seleciono o Cura. Então quando eu clicar o OK aqui, o software vai converter e já vai abrir o Cura. Então aqui eu tenho já fiz essa operação e aí o Cura abre e o modelo 3D já vem aqui na base da impressora. Então essa introdução ao Cura, né, o que nós podemos fazer aqui com esse modelo, né? No menu à esquerda aqui, nós temos várias opções para a setup do modelo, né? Quando eu clico no modelo, ó, ele já mostra para mim o sistema de coordenadas, né? E já mostra também opções para movimentação. Por exemplo, se eu não quero quero 20 milímetros aqui, né? Ó, se eu quero mudar a posição dele na mesa da máquina, né? O zero aqui, tudo zero no centro da máquina, né? Por exemplo, 50 aqui, mas vamos deixar tudo no zero para ficar no centro da máquina. Aqui eu consigo fazer uma escala. A escala é quando eu aumento o modelo, né? Por exemplo, vou aumentar 200% no X, 200% no Y, né? 200%, então o modelo aumentou duas vezes de tamanho, né? Bom, vamos deixar 100% para ficar igual ao mesmo tamanho da manufatura CNC. Aqui eu consigo rotacionar o modelo, né? Então é muito importante quando eu quero, por exemplo, fazer a peça em ângulo, né? Eu consigo mudar aqui o ângulo da peça, né? Consigo resetar, mudar aqui sempre eu consigo fazer o reset, né? Importante. Então tem várias opções aqui de movimentação. Aqui é para fazer um mirror. Mirror seria o espelhamento, né, da peça. Realmente uma outra função aqui para o software aqui.
Appear Model Settings, Mesh, normal, suporte. Aqui tem outras opções que nós vamos ver provavelmente na apresentação sobre suportes, né? E aqui suporte blocker, print selected, model mirror, model extruder 1. Aqui é os bicos, né, de impressão, né? Geralmente tem impressoras que tem 2 bicos, né? Essa impressora aqui tem somente, vamos simular com somente um bico, né? Bom, então essa é a parte de posicionamento, né? Que eu consigo alterar também o modelo da máquina. Ó. Está Ultimator 5, mas eu consigo buscar outros modelos ou mesmo alterar aqui as opções, né, da máquina. Que eu consigo mudar o material, tá o PLA aqui, né? Cabeçote 1, ó. Posso colocar ABS, por exemplo, que é um material também bastante utilizado, né? E aqui seria o cabeçote 2, né? Cabeçote 1, cabeçote 2. Aqui eu tenho opções, essa opção de preparação, né? Que é a opção de preview, mas ainda não está feito, e aqui o monitoramento. Então aqui nas opções, ó, esse menu aqui é muito importante porque eu tenho várias possibilidades aqui de alterações, ó. Ele já faz um resumo aqui em cima, né? Então eu consigo mudar a espessura, né? 0,1 milímetros, 0,2, ó, rápido, né? Esse aqui seria extra fine, que seria a camada mais fina, né? A espessura da camada para ter um melhor acabamento. 0,1 fine, normal, e o fast, que é 2 décimos de milímetro a espessura da camada. E é claro, conforme maior a espessura da camada, mais rápido para construir a peça, né? Então, vamos deixar 0,1. Olha, eu parei com o mouse aqui, ó. Intent of High Visual and Surface Quality. Então você consegue também mudar aqui essa opção e ele já seleciona lá em cima, ó. Já muda a camada aqui, ó. Então tem essas opções de mudar a camada. Então são relações, né? Ou engenharia, ó, com melhor precisão, né? Ou exatidão dimensional. Então você tem aqui, ó, Engineering, Fine, Normal. E esse draft aqui você também deixa ele bem rápido, né? Vamos deixar no Engineering aqui. O infill. O que é o infill? É como que vai ser o interior do modelo. Se eu deixar, né, 0, ó, aqui é a porcentagem do infill, né, ó, 30, 40, 50, até 100%, que seria totalmente sólido, né? Então é claro que isso aqui tem impacto na quantidade de material também utilizada, tem impacto nas propriedades mecânicas, né, no peso da peça, né? E também tem um impacto no tempo de impressão, né? Vamos deixar aqui 30%, gradual em fio também, ó. Então dá para você deixar de forma gradual, ele vai aos poucos, né, mudando essa porcentagem de preenchimento ao longo da peça. E aqui no caso de ter suportes, quando você tem necessidade, no nosso caso não tem necessidade de suporte, porque não tem nenhuma, que nós vimos na aula teórica, alguma parte da peça saindo para fora, né? Então não tem suporte. E a adesão aqui, ó, isso aqui serve para a impressora imprimir como se fosse uma pequena
saia em volta do objeto para ele ficar mais assim aderente, né, à mesa da máquina. Então nós podemos deixar aqui habilitado. Então basicamente são essas configurações, né? E aqui no Custom eu consigo ter mais algumas possibilidades de edição, ó. Consigo mudar aqui a casca, né? Então tem várias opções aqui, ó. Enfio, o tipo do enfio, se vai ser triângulo, se vai ser cúbico, uma grade, como que vai ser o formato, né? Deste até giroide tem, ó. Como que vai ser o padrão, né, de preenchimento, a geometria, né? Material eu consigo mudar, ó, a temperatura. No caso do ABS a máquina já seleciona, né? Pré-seleciona a temperatura para ele, mas eu consigo alterar tanto do material quanto a temperatura da mesa da máquina, ó. Claro que isso aqui depende também da minha máquina, né? Eu preciso verificar com o fabricante da máquina quais são as recomendações para esse material. Velocidade, ó, print speed. Então consigo alterar aqui qual que vai ser a velocidade de impressão, que também tem um impacto importante na qualidade e no tempo. Travel seria a retração, tem outras opções, ó, o próprio resfriamento. Consigo mudar a velocidade do ventilador ali que faz um resfriamento, né? Então, effects, regular fan speed. No caso do suporte, nós vamos ver futuramente também, né? Algumas opções. No caso da formação ali daquela saia, né? Do brim aqui para consigo também mudar, né? O tipo do brim. Dual extrusion, que seria no caso de eu ter duas, né? Duas cabeças de impressão, né? Então eu tenho aqui os recomendados e eu consigo customizar, né? Então para o projeto principalmente, né? No contexto da disciplina, aqueles que forem fazer com impressão 3D, você consegue alterar aqui vários parâmetros, né? Para buscar uma otimização do processo. Então depois que eu tenho todos esses parâmetros definidos, eu venho aqui no Slice e o software faz para mim então as camadas, e ele já dá uma previsão tanto do tempo, ó, 4 horas e 11 minutos para imprimir essa peça. Nós vimos que a usinagem lá, o CNC, ficava em torno de 13 minutos, né, para usinar, se não me engano, que dá 4 horas. Então a impressora 3D é um processo mais lento do que a usinagem. Consigo ver aqui o preview, ó. Clico em preview, consigo ver aqui como que vai ficar, né? Consigo ver os layers, X-Ray Preview, mudar cores aqui, né? E eu consigo também verificar aqui, ó, nesse menu aqui ao lado, como que vai ser a construção de cada camada. Por exemplo, a camada 1, né, ele faz aquela base que eu comentei, ó, para melhorar a adesão. E aí, camada por camada, dá para ir percebendo, ó, como que o software vai depositando as lá. Fez os triângulos, né, que é o infio de 30%, né? E aí ele fez lá a base, né, do losango e do círculo e vai até chegar a 100%, imprimindo então a nossa peça. Certo? Claro que tem uma preparação da máquina. Na próxima aula vou mostrar um vídeo de setup da máquina, né? Mas assim, é um processo relativamente simples de fazer o setup. Tem essa questão do tempo, né, que é maior. E aqui eu salvo isso para um arquivo
que é o arquivo que vai ser então depois carregado na impressora. Posso até colocar aqui, vou colocar em downloads. Então esse arquivo aqui vai ser o arquivo que vai ser enviado para a impressora. Vou tentar abrir aqui com um bloco de notas. Vamos ver se ele vai abrir alguma coisa. O formato da impressora não dá para... Mas esse arquivo aqui é um código G. Então ele é um código G, conforme nós vimos lá na manufatura CNC, né? Porque o movimento que a máquina faz é XYZ com controle de velocidade, é o mesmo princípio da máquina. E aqui eu consigo ter o play aqui, ó. Eu consigo ver a simulação também da deposição. Então consigo clicar aqui em play e verificar como que a máquina vai depositar cada camada, ó. Esse é o cabeçote extrusor da máquina, né? Então ele tem aqui como eu comentei na aula teórica, uma resistência elétrica que o filamento do ABS entra nele, né? E derrete e sai pelo biquinho dele. E ele vai depositando camada por camada, construindo. Então a simulação da primeira camada, eu consigo simular aqui, fazer a simulação de cada uma das camadas, né? Como que ele faz aí a deposição, né? Então é importante para tentar otimizar o processo, verificar se com outros parâmetros de impressão como que seria, né, esse padrão de deposição, né? Olha lá como que ele deposita no losango, ó. Então tudo isso tem um efeito aí, né, na aderência das camadas, né, como elas são depositadas, tem um efeito na qualidade do produto final, né, na resistência mecânica. Então tudo isso tem uma relação também com produtividade, né, do processo, né. View, aqui dá para clicar aqui também, ó. Top, side, left, são as principais vistas aí, né? Objeto, lista do objeto. Bom, basicamente isso então, né? Então vocês devem fazer essa demonstração para essa aula prática. Lembrando que nós temos possibilidades, né, de tanto temas de trabalho de graduação quanto temas de mestrado, né, na engenharia de produção, né? Temos o curso de mestrado onde os estudantes podem desenvolver trabalhos sobre manufatura avançada, manufatura aditiva, sobre usinagem, né? Então são vários temas aí possíveis, além de outros temas da engenharia de produção, né? Das linhas de pesquisa da área de engenharia de produção. E também importante lembrar que as disciplinas que os alunos cursam na engenharia de produção podem ser aproveitadas como disciplinas livres na graduação. Então é importante verificar essa possibilidade também de ter uma possibilidade de fazer simultaneamente também com a graduação. Em alguns casos é possível fazer o mestrado em engenharia de produção. Ok? Obrigado pela participação e até a próxima.